Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis na biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Sob a imposição do avô, em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar Belas Artes. Em 1911, perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira, para onde se mudou pretendendo ser fazendeiro. Começou a escrever o conto O Boca Torta, que seria o primeiro de uma série que mais tarde foram reunidos sob o nome de Urupês. No dia 12 de novembro de 1912, foi publicado no jornal O Estado de São Paulo uma carta que Monteiro Lobato havia enviado à redação, intitulada Velha Praga, que causou grande polêmica, pois criticava as queimadas, a ignorância e a miséria do caboclo que prejudicavam o desenvolvimento da agricultura na região. No dia 20 de dezembro de 1917, Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, quando criticou os quadros de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa, o que lhe causou a ruptura com os líderes da Semana de Arte Moderna. Em 1918, Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, quando traçou a paisagem das cidades por onde passou e retratava de forma crua e intensa os problemas do povo brasileiro. Em 1921, publicou Reinações de Narizinho, Saci, em 1921, e o Marquês de Rabicó, 1922. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor de Sítio do Pica-Pau Amarelo. A obra de ficção de Monteiro Lobato foi classificada como pré-modernista, por duas características fundamentais: o regionalismo e a denúncia da realidade brasileira. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola, do Ministério da Educação, foi questionado pelo movimento negro, por conter elementos racistas. O livro relata a caça a uma onça que estava rondando o sítio. É guerra e das boas. Não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia, que tem cara preta. José Renato Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil no Brasil, morreu de derrame no dia 4 de julho de 1948, em São Paulo. O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado dia 18 de abril, data de nascimento de Monteiro Lobato, uma homenagem ao homem que, em sua carreira literária, escreveu 26 títulos voltados ao público infantil. Contexto. Monteiro Lobato viveu no contexto do pré-modernismo, que se situa no contexto histórico da consolidação da República. A expectativa por um novo Brasil mais justo e moderno por conta do novo partido foram frustradas. Com isso, Lobato possui um exacerbado senso de nacionalismo e eugenia. Ele acreditava que os livros deveriam ao mundo como ser um brasileiro ideal e como era um brasileiro ideal. Os Faroleiros. O narrador, Eduardo, em meio a um bate-papo, propõe-se a contar uma história surpreendente. Relata que, seduzido pelo ar solitário e isolado de um farol, consegue realizar seu sonho passando uns dias nesse local. É quando conhece duas figuras misteriosas que não se conversam: Jerebita, o faroleiro de Albatrozes, e Cabreia, ajudante do mesmo. O primeiro defende a ideia, insistentemente confessada para o narrador, de que o segundo está louco. Jerebita pergunta então se seria crime se defender de um ataque de um maluco matando. É uma premonição. Uma noite, Eduardo acorda com barulhos de luta e testemunha Jerebita matando Cabreia com dentadas na jugular. Jerebita alegou legítima defesa e, logo após isso, joga o corpo de Cabreia no mar. Após isso, Eduardo sai do farol transtornado e, ao contar o caos para um conhecido, este lhe conta o que houve. Jerebita fora casado com uma mulher chamada Maria Rita, que o trocou por Cabreia, que também é trocado por outro homem. Tempos depois, o destino fez com que os dois fossem nomeados para trabalhar no mesmo farol, passando a estabelecer uma convivência de tensão surda. Abre aspas. A Maria Rita era uma morena de truz, perigosa como Demo. O tolo de Jerebita derreteu-se de amores pela bisca, e lá casou. Quando podia, metia Cabreia em casa. E nesse jogo viveram até que um dia fugiram juntos para outras terras. Cabreia andava descrente porque Rita lhe fugira com o terceiro. Era em ponta de faca
que aquilo acabaria. O engraçado arrependido. Ele conta a história de um homem de 32 anos chamado de Pontes, que vivia a vida adoidado como um vagabundo sem rumo nenhum, apenas fazendo os outros rirem, sendo considerado por todos o homem mais engraçado da região. Porém, de tanto fazer gracinhas, ao tentar mudar de vida, as pessoas não acreditavam e achavam que era mais uma de suas piadas, logo se negando a lhe dar emprego. O mesmo entra em contato com um parente e resolve se aproveitar dos problemas cardíacos do atual titular do emprego, fazendo aquilo que faz de melhor. Piadas. Foi em vão de qualquer maneira, pois pouco tempo depois outra pessoa foi escolhida e Pontes se suicida. A colcha de retalhos. Um sujeito vai até o sítio de um homem chamado Zé Alvorada para contratar seus serviços. Ele está fora e, enquanto não chega, o narrador conversa com a esposa de Zé, Sinhá Ana, que ao que parecia estava bem debilitada. O narrador também conversa com a filha de 14 anos, Maria das Dores, que o apelido era Pingo d'Água. Também conversa com a figura singela da avó, Sinhá Joaquina, no auge dos seus 70 anos. Essa revela uma colcha de retalhos que estava fazendo com todos os vestidos que Maria das Dores usou durante sua vida, e que havia deixado um pequeno espaço para quando ela se casasse, um pedaço de seu vestido estaria nessa colcha, e seria um presente dela para sua neta. Após Zé não voltar para casa, o narrador vai embora. 2 anos se passam e ele recebe a notícia que a esposa de Zé Alvorada havia falecido, e que Pingo d'Água, Maria das Dores, havia virado uma dama da noite, prostituta, e consequentemente fugido com um homem mais velho. O pai da garota mergulha em uma solidão profunda, e a avó Joaquina fica desolada e não vê mais sentido na sua existência, e nem na colcha de retalhos que fizera durante 14 anos. Sinhá Joaquina diz: 16 anos e não pude acabar a colcha. Ninguém imagina o que é para mim esta prenda. Cada retalho tem sua história e me lembra um vestidinho de pingo d'água. Aqui leio a vidinha dela desde que nasceu. Ia ser o meu presente no noivado. Deus não quis. Será agora a minha mortalha. A vingança da peroba. A história fala da briga entre duas famílias, a dos Nunes e a dos Porungás. A primeira família era composta por mulheres, só viera apenas um menino. Nunes, que por influência do pai bêbado, começou logo a beber, fumar e a bater nas mulheres. Suas terras não tinham cultivo nenhum. Os Porungas, por sua vez, tinham um rancho bem cuidado, animais gordos e faziam uma boa colheita. Chegou um dia em que Nunes decidiu reagir e enriquecer suas terras também. Plantou milho e precisava de um monjolo e por isso derrubou uma peroba que ficava na linha das terras entre os Nunes e os Porungas. Na manhã seguinte, à derrubada da árvore, os Porungas vieram reclamar, falando que a árvore também lhes pertencia, já que ficava no meio da linha da divisa. Nunes respondeu que se metade era dele, ele ia usar sua metade. Construiu o monjolo. O ajudante lhe disse que havia lendas de que as árvores têm alma e se vingavam daqueles que as derrubavam. Com o monjolo pronto, Nunes sonhava com a prosperidade que o milho lhe traria, mas a ferramenta não prestou como deveria. Ele até tentou arrumá-la, mas nada se deu. Logo, ele virou motivo de riso entre o povo, porque um dos Porungas veio espiar o monjolo e contou a todos a porcaria que era. Foi assim que Nunes se pôs a beber com o filho. Mais tarde, entre os gritos das mulheres, encontrou-se a cabeça do menino separada do corpo, graças ao monjolo. Um suplício moderno. Ajudando o coronel Fidentes a ganhar a eleição em Itaoca, e Zé Biriba recebe o cargo de estafeta, um singelo entregador de correspondências e cargas. Obrigado a andar 7 léguas todos os dias, e que ainda recebe humilhação e reclamações dos favores que faz, Biriba perde aos poucos a saúde. Resolve então pedir demissão, o que lhe negada, pois era interesse de todos ser alguém tão submisso. Sabendo da próxima eleição, continua no cargo com a intenção de vingança. Encarregado de levar um documento que garantia novamente a vitória do seu coronel, deixa de cumprir missão. Coronel Fidentes então perde a eleição e a saúde, enquanto o coronel eleito, Evandro, que não poupa quase ninguém do antigo governo, resolve manter apenas Biriba no cargo, recebido de forma bastante atenciosa. Mas, desconfiando que tudo iria continuar como antes, mudando apenas os personagens, some de Itaoca durante a noite. Meu conto de Maupassant. Um ex-policial conta uma história sobre quando ainda trabalhava e passou por uma árvore saguaragui. Diz ele que houve um assassinato perto desse lugar e prenderam um italiano de má fama, mas o soltaram depois por falta de provas. Após ser preso de novo e voltar à cidade, se suicida se jogando da janela do trem, no mesmo local em que houve o crime, muito provavelmente pelo sentimento de culpa. Porém, dias depois,
O filho da mulher morta foi preso pelo mesmo motivo, só que foram 2 assassinatos. O Liceverso fala da história de Nico, filho do coronel Inácio Gama. O coronel era metido em leituras e usava sempre em suas frases palavras complicadas. Certa vez, vendo o filho maltratar os animais, disse que o menino daria certo para médico, e assim o fez. Quando homem, Nico saiu da fazenda e foi para a cidade, onde se formou em medicina. Lá, se apaixonou por uma francesa, Yvonne, que já tinha prometido a mais 8 homens o seu coração, e a cada um indicara uma constelação para lembrarem-se dela. Farto de sua vida, Nico olhava para as estrelas e lembrava-se de Yvonne, sonhando em ir a Paris com ela. Adoeceu o Major Mendanha, que um bom dinheiro tinha, e era costume da época dar a herança ao médico que tratava o doente, caso ele morresse. Portanto, Nico, que sonhava com o dinheiro fácil para ir a Paris encontrar com Yvonne, optou por deixar o major morrer. Entrou na justiça e ganhou o dinheiro, 30 contos. Foi para a Europa encontrar sua amada. Escrevia para o pai dizendo ter palestras com ilustres médicos e ser residente em 3 hospitais. Mas a verdade é que os 3 hospitais eram os 3 cabarés que frequentara enquanto não estava no apartamento de Yvonne. No Brasil, ficava o coronel iludido e a sua mãe já era morta mesmo. Bucólica. Conta a história de um homem que está caminhando pela manhã e desfrutando a natureza após uma noite de muita chuva. Ele observa as plantas, depois os animais e enfim ele encontra os seres humanos, enquanto continua sua caminhada. Com isso, ele cumprimenta as pessoas conforme elas vão passando, até encontrar o conhecido, Pedro Swan, marido de Veva, que está arrumando o enterro de sua filha Nica, que era deficiente e por esse motivo sua mãe a tratava muito mal, desejando a morte da pequena. Quando Libória, a negra do casal, faz um relato ao narrador. A menina havia morrido de sede, pois a sua mãe havia lhe legado água. O mais trágico da história é que a criada era a única a cuidar da menina, mas que naquele momento estava retida fora de casa graças à grande chuva. De manhã foram encontrar a menina morta na cozinha rente ao pote d'água. Arrastou-se até lá, um anjinho que nem se mexer da cama podia, e morreu de sede diante da água. O mata-pau. Relaciona o comportamento de um parasita, o mata-pau, com a história de uma família. O parasita finge ser amigável com as árvores, mas na realidade está esperando crescer para poder tirar a vida delas. Na família, o filho adotado muda completamente a imagem que tinha dos pais, e além de matar eles depois de ter uma relação quase incestuosa com a mãe, ainda foge com o dinheiro que restava. Não é só no mato que há mata-paus. Boca Torta. Um conto cercado por atos macabros, medo e necrofilia. Boca Torta é uma figura deformada e medonha que se esconde no meio da mata, em um atoledo. Nas terras do Major Zé Lucas, o mesmo conversava com sua esposa, filha única, Cristina e Eduardo, noivo da mesma. Em meio aos assuntos na mesa de jantar, surgiu a curiosidade do noivo sobre a Boca Torta, pois o mesmo não acreditava na sua existência. Então, em prol de suprir a curiosidade de Eduardo, Major leva sua família para um passeio na manhã seguinte, com destino final à casa onde o monstro morava. Assim que o monstro sai de sua casa, Cristina fica pálida, assolada pelo medo. Assim, pouco tempo depois desse encontro, Cristina acaba adoecendo e morrendo. Então, mais tarde, após a morte da mesma, por conta de um sonho, Eduardo acaba por visitar o cemitério e percebe algo estranho no túmulo de sua amada, e corre para pedir ajuda. Quando todos chegam lá, se deparam com um Boca Torta violentando o cadáver da mesma. O monstro, assustado, foge e acaba se atolando, e lá leva um tiro do Major em um ato de vingança. O comprador de fazendas. Conta sobre uma família a qual está tentando vender sua fazenda em péssimas condições. Um rapaz, aparentemente rico, se interessa e a família mente sobre as condições, tratando muito bem o possível comprador. O homem começa a se relacionar com a filha da família e compra a fazenda pelo dobro do valor que a mesma valia. Porém, descobrem que o homem era um pilantra que fingia ser rico para comer de graça e ficar com as moças. O caloteiro ganha um sorteio e se arrepende de ter enganado a família, mas a mesma prometeu vingança, e quando mesmo veio à fazenda, o pai e o filho batem nele e a mãe o xinga. Ele foge e a filha chora por saber que nunca mais verá o seu amor novamente. Atrás da vidraça, com os olhos pisados de muito chorar, a triste menina viu desaparecer para sempre, envolto em uma nuvem de pó, o cavaleiro gentil dos seus dourados sonhos. O estigma. O narrador, Bruno, resolve visitar o amigo Fausto em sua fazenda. Lá,
conhece a bela menina Laura, prima órfã de Fausto, e sua fria esposa. Fausto convivia com o tormento de um casamento por interesse. Casou-se praticamente por dinheiro e uma forte paixão pela prima. Passado 20 anos, os amigos se reencontram no Rio de Janeiro, onde Bruno fica sabendo a tragédia que envolveu com as duas mulheres da vida de Fausto. Tudo se complica quando o marido se envolve com a prima Laura, muito mais jovem do que a sua esposa. Ela sumiu durante um passeio e foi encontrada morta com um revólver ao lado da mão direita. Suicídio misterioso e inexplicável. A esposa de Fausto, entretanto, estava grávida e deu à luz a um menino que tinha um sinalzinho semelhante ao ferimento de bala no corpo da menina. Fausto viu o sinalzinho e percebe tudo. A mulher havia matado Laura. Mostra o sinal do recém-nascido para ela, que, horrorizada, padece até a morte, na mesma noite. Velha Praga. Esse artigo tem como principal foco falar sobre as queimadas que ocorreram na época. O nome Velha Praga se refere aos caboclos, que no livro são chamados de parasitas e piolhos da terra, que provocam grandes queimadas em prol de limpar terrenos para construir suas moradias. Porém, por conta da seca, esse fogo acabava se alastrando e destruindo florestas e tudo que haviam nelas. Os caboclos viviam em beira da sociedade e eram retratados como urupê, um fungo que se alastra rapidamente, pois os caboclos se utilizavam dos recursos da terra e assim que eles acabavam, eles se mudavam e começavam tudo de novo. Urupês. Quase como uma ilustração do conto anterior, Urupês personifica a figura do caboclo no personagem Jacatatu, apelidado de Urupê, que é um cogumelo, no sentido de relacionar o homem a um parasita. Ele pratica a lei do mínimo esforço, retrato da ignorância e do atraso do homem no campo, utilizando o que a natureza lhe dá, alheio de tudo o que se dá no resto do mundo. É bem interessante a forma que o conto relaciona a substituição dos índios por esses caboclos no começo do conto, mostrando como essa seria uma troca equivalente. No trecho, não morreu, todavia evoluiu. O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a mostrar silencioso no recesso das garotas. Análise dos contos. Todos os contos, de alguma forma, retratam problemas da sociedade brasileira, e assim como as outras obras de Lobato, já ditos anteriormente, se encaixam na categoria de pré-modernismo, com regionalismo, denúncia da realidade brasileira, etc. Os principais pontos tocados pelo autor são principalmente o egoísmo, a ganância e a ignorância dos seres humanos. Então, em diversos contos, como o próprio Urupês, que dá o nome ao livro, retrata um personagem, o Jacatatu, como a ignorância em pessoa, né? Personifica o caboclo ignorante, o homem atrasado. Isso em diversos contos, como Velha Praga, que também se relaciona muito com Urupês, e até os contos mais bobos, no sentido de que, na verdade, era só um conto, como o Alice Verso, era só uma historinha que as pessoas acreditavam na época, ou os mais pesados, como Bucólica, que é da ignorância da mãe que deixou a filha morrer só porque ela era deficiente. Então, todos os contos eles retratam de alguma forma brutal ou exagerada, com muita intensidade, esses três tópicos principalmente. Então, apesar das ressalvas preconceituosas em alguns contos, eles retratam bem a sociedade da época e eles mostram esse lado mais supersticioso e até bem sombrio do Brasil naquele período, entre 1915 e 17, um pouquinho antes.